Boa tarde a todos. Estou hoje aqui para apresentar os resultados da época 2017-2018, que, como vocês sabem, nós analisamos sempre de acordo com a época desportiva, ou seja, quando começam os campeonatos propriamente ditos a full time, se assim quiserem, quando temos as nossas principais ligas já todas começadas, e isso acontece sempre em princípio de setembro. Alguns campeonatos começam ali ainda em meados de agosto, algumas ligas umas primeiro do que outras, mas quando chegamos a setembro, início de setembro, temos praticamente, pelo menos, Liga NOS, La Liga, a Premier League e as competições da UEFA. São as 5 competições que nós mais abordamos, e então eu opto sempre por fazer então a abordagem de setembro a maio, estes 9 meses de competição, em que terminamos sempre com a final da Liga dos Campeões. Este ano não será exceção e assim farei. Eu vou apresentar aqui apenas o primeiro quadro que os vou disponibilizar e irei fazer os comentários assim perante cada quadro. Se vocês virem este primeiro quadro, tem então aqui os resultados todos de setembro a maio. Eu quero apenas indicar que estes são os resultados das tipos que nós damos na Tipster, nesta social network betting, e não mais do que isso, é apenas o trabalho que nós fazemos na Tipster. Aqui estão incluídos basicamente, sei lá, 75% destas tipos são futebol, que é onde realmente nos consideramos mais focados e mais especialistas. Mas também tem alguns tipos de ténis, principalmente de torneios ATPs e até mesmo e principalmente Grand Slams, e também NBA. Fazemos estes dois esportes apenas a pedido. As pessoas pediram-nos que gostam de ter então um serviço de futebol, mas também há muitas que gostam de ter também alguns tipos de ténis e NBA, e como é um desporto que também seguimos em part-time, se assim quisermos, portanto tem incluído também estas 3 modalidades. Ora bem, um primeiro olhar, nós tivemos então 9 meses de competição, de setembro a maio, e tivemos 7 meses com profit positivo, se quiserem com lucro, e tivemos 2, e por sinal consecutivos, negativos. No primeiro mês de setembro tivemos, antes de entrar aqui nos resultados, estes resultados são parametrizados de acordo com uma stake de 100 euros. Se bem que isso depois tem a ver muito a ver com as unidades que nós damos. Basicamente, a maior parte das apostas nós damos a stake 10, que corresponde à stake então de 100 euros, mas também há algumas que poderemos dar de 5, principalmente demos muitas de 5, ou seja, se quiserem assim 50 euros, e fomos dando também ao longo. Portanto, a estratégia não é sempre a mesma. Uma época, cada época tem muitas fases, e como tem muitas fases, nós acabamos por adaptar também muitas vezes a estratégia a essas fases. Por exemplo, nós podemos ter uma altura em que tenhamos golos, por exemplo, outra fase que seja mais em que os golos não estejam tão presentes, seja mais uma fase de under, já terá uma estratégia ligeiramente diferente, baseado nos handicaps, e então isto depende muito, e a nossa stake também foi variando. Chegámos a dar stakes praticamente de 1 a 10, ok? Se bem que arrisco dizer, não tenho números para isso, mas 70-75% são ou 10 ou 5, ok? Meia stake ou a stake completa. E então em setembro tivemos um lucro de 124,52 euros, em outubro 413,17, novembro, um mês melhor ainda, 643,91 euros. E isto tem a ver um bocadinho com o facto de depois, esta primeira fase em setembro, ainda os plantéis ainda não têm, as equipas não têm aquela engrenagem que normalmente é possível, ainda não temos também o conhecimento mais aprofundado sobre as equipas, e é normal que este mês de setembro não seja um mês, por norma, tão lucrativo. Depois, outubro e novembro, foi com alguma naturalidade que isto aconteceu. Depois, em dezembro,
Tivemos então um primeiro mês negativo com 354,24 unidades, que também tem alguma razão de ser, uma vez que entramos naquela fase dos campeonatos em que já decorreram as primeiras jornadas e há ali uma sobrecarga de jogos, algum desgaste e nem sempre nas nossas análises acabam por ser tão fiéis com aquilo que vejo vai acontecer dentro das quatro linhas. Seguimos então para janeiro e novamente um mês negativo, com 152 unidades, ponto 55, ou seja, se quisermos aqui 350, 500 unidades basicamente negativas nestes 2 meses, mas foram os únicos. Depois entramos em fevereiro e já começámos então uma recuperação ligeira, ficámos aqui quase no break-even, é um facto, tivemos apenas 20,15 euros, mas em março continuámos a crescer para 91,59. Em abril tivemos o melhor mês do ano, com 1091 euros e 23 cêntimos. E maio, acabámos ontem com o jogo da final da Liga dos Campeões e eu esperei que a Tipster atualizasse esse jogo para encerrar a época e tirar aqui para este print screen. Fechámos o mês com 400, não é um mês, fechámos a época desportiva. Porque eu continuo a dar tipos, ainda depois deste jogo houve uma tipo, que por sinal até foi perdida na MLS, hoje temos uma também na Noruega, mas já não é desta época 2017-2018. Tivemos então 447,43, ou seja, está aqui resumido, o número de meses de investimento são 9, é a época, total de profit 2.325 euros e 21 cêntimos, foi isto, tudo somado que deu nessa época, com base, lá está, numa stake máxima de 100 euros. E já referi, 7 meses positivos, 2 negativos. Eu tirei ainda aqui mais 2 notas que me parecem importantes, que se calhar depois até, assim, eu depois vou indicar nos outros slides mais à frente. O nosso ROI acumulado destes 9 meses, somando os ROIs todos de mês a mês, deu 44%, um número redondo, e se fizermos a média desses ROIs, se dividirmos por os 9 meses, dá um ROI aproximado de 4,88%, em 935 tipos. Okay? Foi o que demos nesta época, bastantes tipos, é um facto, mas também quem conhece o nosso serviço sabe que muitas vezes para o mesmo jogo acabamos por dar também 2 tipos, se virmos valor, por exemplo, quer no mercado de handicap, quer no mercado de golos, muitas vezes damos as duas. E tendo em conta que são 3 modalidades e praticamente 5 competições no futebol, até sequer não é assim tanto, dá uma média de 100 tipos um pouco mais de 100 tipos por mês. Este é o primeiro balanço aqui no nosso primeiro quadro, passaremos agora aos segundos.